olhando assim, tá parecendo mais um monstro do que um palhaço, né? Mas enfim. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vim aqui falar sobre o capítulo 139 de Shingeki no Kyojin, ou o último capítulo de Shingeki no Kyojin. No final da história que a gente descobre que o Isayama trollou todo mundo e que fez todo mundo de palhaço e que todo mundo perdeu tempo fazendo teoria, criando expectativas, fazendo adivinhações e várias outras coisas. Pro final da história ser a coisa mais simples, clichê que existe, fora que algumas perguntas que a gente queria que fossem respondidas não foram. Não que eu acho que elas precisavam, necessitavam ser respondidas, né? Mas seria bom se fosse, né? Uma delas é, cadê a Ymir? Pra onde ela foi? Depois ela sumiu? Que hora que ela sumiu? O que aconteceu? Bom, não sabe, né? A gente tem que perguntar pro Isayama. E isso não significa que a história teve um final ruim, mas também não significa que a história teve um final bom, mas também não significa que teve um final, assim, mediano, né? Cada um com a sua opinião. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou, teve gente que amou, adorou, teve gente que chorou até perder a dignidade. Eu me emocionei até perder a dignidade. Loop temporal, a única coisa de loop que existe era a minha idiotice, a minha criatividade de insistir que podia ter alguma coisa de loop temporal e de paradoxo, e não tinha, né? Eu acho que o Isayama, ele foi pelo caminho mais simples que ele podia escolher. Foi o que ele fez. Tem que acabar Shingeki no Kyojin? Tá aí, né? O Isayama, ele tinha prometido um final amargo, né, pra história, e muitas pessoas acharam um final amargo porque foi feliz demais, né? Mas assim, eu gostei do final. Teve uma coisinha ou outra ali que eu achei muito exagerado e algumas coisas que eu queria saber. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os piores finais de Shingeki no Kyojin. Incrível como o Isayama conseguiu pegar um pouquinho de cada final que eu falei e fazer o final original da história, né? Síndrome de Lelouch, síndrome do Pain, síndrome do Neji e síndrome do sumiço da Ymir, né? E esse vídeo sobre os piores sinais para Shingeki no Kyojin vai estar aqui no card, aqui embaixo na descrição. Então se você quiser ir lá dar uma olhada melhor para você entender o que eu tô falando, ou para você entender melhor o final de Shingeki no Kyojin, pode ficar à vontade para você poder ir lá. Eu vou falar mais sobre o capítulo, sobre outras coisas que aconteceram, sobre Mikasa, sobre a situação do Eren e outras coisas ao decorrer do vídeo. Então se inscreve, deixa o like e compartilha o vídeo com os amigos de vocês, porque é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, eu não tô tendo paciência mais, mas é assim mesmo, né? Então deixa o like aí, porque eu realmente mereço, tá? E me segue no meu Instagram, @nandageek, segue as minhas duas parceiras, duas formas de ajudar o canal, link aí embaixo na descrição. Comenta aí embaixo nos comentários o que você achou, se você gostou do final ou não, qual foi a sua opinião, se você tinha alguma teoria, se você acertou ou não, e se você se sentiu trollado, se você se sentiu um trouxa, um palhaço, porque você fez inúmeras teorias, inúmeros pensamentos, sabe, tentando desmistificar os caminhos, o Eren, a situação que estava acontecendo. A Ymir, sabe, pensou que a Ymir era o boss final, era o vilão, que o Eren estava sendo manipulado, você que criou inúmeras possibilidades, e o final foi esse, né? Comenta aí embaixo como você tá se sentindo. Eu tô maquiada de acordo com o que eu acho que eu tô sentindo. Só que apesar que eu acho que isso aqui eu tô mais parecendo um monstro do que um palhaço, mas a intenção era eu ser um palhaço desse jeito. Antes, como eu falei, essa é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo, então o meu rosto, ele tava assim, né? Só que foi bom pra eu estar gravando esse vídeo pela terceira vez que eu corrigi a cagada e ficou assim, menos ruim. Enfim, sei lá, ninguém quer saber disso, né? O capítulo 138 terminou com a Mikasa matando o Eren, né, e a Ymir sorrindo, e aquela foi a última vez que a gente viu Ymir. Depois disso acabou, né, só em flashback mesmo. E o capítulo 139 começou com o Eren mais o Arm, na forma de crianças, conversando lá nos caminhos. E essa conversa deles aconteceu alguns capítulos atrás. Só que o Eren fez o Arm esquecer e ele só ia se lembrar depois que o Eren morresse, né, da forma que o Eren quis. E lá nessa conversa deles, né, o Armin conversando com o Eren, ele entende porque o Eren tá fazendo tudo isso, que ele fez isso por eles, pra poder salvar eles, né, aquela coisa mais nobre, né, aquela coisa mais altruísta, abrir mão da sua vida, do seu futuro, das coisas que você queria fazer, né, de viver o amor pra poder salvar as pessoas que são importantes pra você. E claro que o pai do Eren não gostou desse final, porque 80% da população morreu ou vai morrer. Não é que os titãs mataram essa quantidade de pessoas, mas é porque destruiu fauna, flora e os animais. E os seres humanos, querendo ou não, precisam dessas coisas para poder viver. E 80% da população vai dar. E depois, o plano do Zeke, que era absurdo, né?
E aí o Armin, ele fica chocado com tudo isso e tal, enquanto o Eren vai explicando, e ele fala que não tinha outra forma, não tinha como ele fazer, ele teve que agir dessa forma, falar aquelas coisas pesadas tanto pro Armin como pra Mikasa, porque ele precisava que os amigos deles se afastassem deles, né, para que eles se juntassem com as outras pessoas, para depois de todos eles pararem o Eren, para que aos olhos dos outros Eldianos, dos Marlenianos e das outras pessoas que sobraram, percebessem que existia Eldianos bons também. E aí o Armin seria reconhecido como o salvador do mundo, a pessoa mais importante do mundo, a pessoa que evitou a catástrofe mundial, né? Porque o 2012 chegou lá em Shingeki no Kyojin agora. E nessa conversa é revelado os sentimentos do Eren pela Mikasa. Nessa hora eu tive que engolir, porque assim, o Eren, ele viveu com a Mikasa muitos anos e ele quase nunca demonstrou que ele se importava com ela, a não ser como, além da forma de sua irmã, ou de sua mãe, ou de sua família, entendeu? E talvez ele tratava ela dessa forma porque ele sabia que lá no futuro ele ia ter que dar tchau pra ela, ia ter que magoar ela. Então não fazia sentido ele adular ela e depois meter o chute na bunda dela, né? Mas eu não sei se ele só descobriu essas coisas e tal depois que ele beijou a mão da história, porque antes dele beijar a mão da história, ele já não precisa se importar com a Mikasa, a não ser que ele descobriu que amava a Mikasa, que sempre amou a Mikasa, lá naquela conversa que ele teve com o Zeke, ou depois disso tudo, sabe? Depois, é porque a gente só dá valor depois que perde, né? Porque deve que ele pensou, meu Deus, eu vou perder a Mikasa. E aí que ele foi sentir, nossa, eu amo ela e tal, né? Porque o ser humano é assim, né? Só dá valor depois que perde. E o Eren leva o Armin pra poder passear, ver outras paisagens, a lava, o mar, sabe? Não lembro se eles foram em outros lugares não, mas esses dois eu lembro. E o Armin agradece ao Eren por tudo que o Eren fez, né? Porque o Eren, ele se fez de mauzão, se fez de vilãozão pra poder salvar todo mundo, né? E querendo ou não, chato ou não, aceitável ou não, sei lá ou não, foi nobre e altruísta da parte do Eren. Não que o que o Eren fez estava certo ao ponto de vista de todo mundo e tal, mas o Armin, como o melhor amigo do Eren, sabia o peso que ela estava carregando. Então o mínimo que ele podia fazer era agradecer, e ele agradeceu. Todos podem achar que não faz sentido o Armin agradecer ao Eren por ele ter cometido essa chacina, esse genocídio, matado esse monte de pessoas. Não faz, mas o Armin soube, ele compreendeu que foi difícil para o Eren, né? E o Eren teve que abrir mão de muitas coisas. Então, ele simplesmente foi lá e agradeceu, porque ele não poderia fazer outra coisa, já tudo tinha sido feito e ele não pôde ajudar o melhor amigo dele. Então, o que você faz? Você agradece, o Armin agradeceu. E o Eren também conta pro Armin a história da Ymir Fritz, né? Que ela era uma escrava sem mãe, sem pai, e que ela teve a língua cortada pelo rei Fritz. E mesmo depois que ela arrumou os poderes de titãs, ela voltou, né? Porque ela era uma pessoa muito leal ao rei Fritz e tal. Ela seguiu a vontade, ela fez o que o rei Fritz queria por mais de 2000 anos, porque ela amava o rei Fritz, né? Aí se vocês quiserem falar que é a síndrome de Estocolmo, pode falar, tudo bem. E aí o Armin, ele não entende, né? Aí o Eren fala, eu não sei, não entendo os sentimentos dela, mas só sei que era assim, né? E todas as escolhas que eu fiz, todas as decisões que eu tomei foi pra poder chegar naquele momento em que a Mikasa teria que tomar uma decisão. O Armin pergunta por quê e o Eren fala, olha, eu não sei por quê, a pessoa que a Ymir tava esperando por mais de 2000 anos era a Mikasa. E o Armin pergunta por quê e o Eren fala que ele não sabe, que só a Ymir sabe, mas cadê a Ymir? Pergunta pro Isayama, talvez ele deve saber, porque nesse capítulo ela nem apareceu. O Eren fala, né, que ela tava esperando por mais de 2000 anos alguém pra poder libertar ela da dor do amor, né? E essa pessoa era a Mikasa. Mas por que a Mikasa, né? Bom, pelo meu ponto de vista, não é tão complicado assim de entender. Porque assim, a Ymir Fritz, ela era uma escrava, né? Então ela era uma escrava do rei Fritz, então digamos que ela tinha uma fidelidade ali, seja por medo, seja lá por quê, né? E aí depois que ela casou com o rei Fritz, eles tiveram 3 filhos, primeiro homem da vida dela, sei lá, e com o passar do tempo ela acabou se apaixonando pelo rei Fritz, né? Aí juntava o amor com a lealdade, né? E aí ela fazia tudo que ele queria, da forma que ele queria, seja lá, né? E a Mikasa, ela amava o Eren, né? Não só como família, e o Eren, digamos assim, que era
a pessoa que ela devia proteger, porque ela era uma Arkman, né? E os Arkmans, eles são bioprodutos dos Titãs, né? Então ela acabou pegando, talvez, essa lealdade, né, que veio junto da Ymir, né, que ela foi a primeira Titã, para poder proteger o seu amo. E no caso da Mikasa, o amo dela era o Eren, da mesma forma que o amo da Ymir era o Rei Fritz, né? E a Ymir, ela não sabia como lidar com isso, dizer não, se libertar e tal. E a Mikasa, né, que era fiel ao Eren e amava o Eren, ela conseguiu passar por cima disso tudo para poder salvar a humanidade matando o Eren. E aí isso aí deve ter servido de inspiração para Ymir, né, que mostra para ela que ela pode ser livre, que ela pode tomar as decisões que ela quiser, mesmo com todas as coisas que ela sentisse. Sei lá, das 2 primeiras vezes que eu expliquei no meu outro vídeo, ficou muito melhor do que essa terceira vez, mas nossa senhora, enfim, né? Espero que vocês tenham entendido. E as teorias sobre a Ymir ter mandado as lembranças para o Eren lá no primeiro episódio, ou a Ymir ter esperado o Eren 2000 anos, ou ela ter manipulado ele, tudo caiu por terra, porque não foi nada disso. Porque a Mikasa deve ser simplesmente por isso, porque as duas são parecidas, com sentimentos parecidos e em situações parecidas, né? E a gente nunca vai ter certeza disso porque a Ymir sumiu. Finalzinho da conversa, lá o Armin abraça o Eren, entrega uma concha pra ele. Aí o Eren fala que se existe uma pessoa que pode salvar esse mundo, é o Armin. E aí você lembra daquela frase que ele falou lá no final da terceira temporada, de que tinha que dar o Beltordo para o Armin, porque seria o Armin que salvaria a humanidade, não o Eren. E foi exatamente o que aconteceu agora. E outra coisa também que eu tava esquecendo de falar aqui é que quem deu a ordem pra Dina Fritz matar a mãe do Eren foi o próprio Eren. Mas por quê? Porque assim, o Eren, ele começou a odiar os Titãs depois da morte da mãe dele, né? Tipo assim, quando o Beltordo mais o Reiner e a Annie invadiram Paradis, né? Eles estavam muito cansados, os planos dele meio que ia falhar, e aí a Dina Fritz estava indo na direção do Beltordo. Até o Reiner fica muito preocupado, achando que o Beltordo também ia ser devorado, e aí ela ignora o Beltordo e vai atrás da mãe do Eren. E aí a gente tinha muita teoria, a Ace está se vingando da atual, seja lá, qualquer coisa do tipo, mas não, foi o Eren que mandou, né, por causa da coordenada, que a Dina Fritz comesse a mãe dele, porque ali foi o começo de tudo. E o Eren também fala que a cabeça dele estava um pouco confusa ali, depois que ele beijou a mão da história, porque na coordenada, passado, presente e futuro andam juntos, né? E agora eu não sei se ele influenciou a Dina Fritz quando, né? Porque alguns capítulos atrás, lá no capítulo 122 ou 123, ele fala pro Zeke que o Zeke levou ele lá no meio dos caminhos exatamente aonde ele precisava ir. Então será que foi lá naquele tempo que ele influenciou tudo o que aconteceu, né, daí pra frente? Porque a gente viu ele falando pro pai dele matar todo mundo da família Fritz e deixar só o senhor lá, o rei, que eu esqueci o nome dele, vivo, né? Então será que foi lá naquele momento que o Eren, ele influenciou todo o passado, tudo o que aconteceu, né? Porque como ele falou, passado, presente e futuro andam juntos, ou será que foi depois? A gente também não vai ter uma resposta concreta, mas eu acho que foi lá naquela hora lá. E aí o Eren abraça o Armin, se despede do Armin, o Armin fala obrigado para o Eren, e o Eren fala, olha, você vai esquecer dessa nossa conversa aqui e talvez quando eu morrer você se lembre. E foi assim que aconteceu, né? Mikasa matou o Eren e o Armin lembrou da conversa dele que ele teve com o Eren. Então, como eu falei, aquela conversa que a Mikasa teve com o Eren lá no capítulo 138, tipo, ele conversou com o Armin e contou tudo isso pra ele, e aquela conversa lá foi a que ele teve com a Mikasa, mostrando pra Mikasa que se ele escolhesse a outra possibilidade, eles viveriam daquele jeito, só que o Armin estaria correndo perigo, a história seria um incubador ambulante, o poder dos Titãs não seria desfeito, e o pessoal da Ilha de Parados estaria em perigo e correndo risco de vidas. Então, assim, para que fosse um futuro melhor para a maioria das pessoas, ele fez o que fez, né? E assim, por mais que pareça que o Eren fez as coisas pensando só nos amigos dele, ele pensou nos amigos dele como ele pensou em todo o pessoal de Parados, porque até o Eren Kruger fala para ele, né, pro Grisha, através das memórias lá, que ele devia amar todas as pessoas das muralhas se ele quisessem salvar Armin e Mikasa. Então, se ele não amasse o pessoal da muralha o suficiente para poder fazer as coisas que ele fez, Armin e Mikasa teriam morrido. Então, tipo, é tudo junto, sim. E aí o Armin acorda na forma humana dele e ele vê a Mikasa saindo da fumaça lá dos
titãs, né? Porque todas as pessoas que eram titãs estavam voltando ao normal, segurando a cabeça do Eren. E nessa hora foi muito triste, porque o Eren corre pra encontrar a Mikasa e os dois abraçam a cabeça do Eren e choram muito. Foi muito triste, nessa hora eu chorei. Quando eu gravei das duas primeiras vezes, eu também chorei. E quando eu li o capítulo pela primeira vez, eu chorei, me emocionei até o fim da minha dignidade. E todo mundo que era titã voltou ao normal, e aí a gente teve o reencontro do Falk com a Gabi, a gente teve o reencontro do Reiner com a mãe dele, e ela fala, nossa mãe, eu não sinto mais o poder do titã, e ela abraça ele e fala que ficou aliviada. Teve o reencontro mais lindo, mais esperado, que era o reencontro da Anne com o pai dela, né? Porque quando eles iam se reencontrar, né, ele inalou o gás e virou um titã, e agora não tem titãs mais, a guerra acabou, o estrondo também, eles podem finalmente se abraçar, né? E aí a Anne conquista o seu objetivo, que era voltar pro seu pai, e aí ela abraça o seu pai e fala, voltei, e aí o pai dela fala assim, bem-vinda, Anne. Foi muito lindo. E aí teve a despedida do Levi com o pessoal da tropa de exploração, com o Suicide Smith, com a Hunt, com a Petra e com todo mundo, fazendo o símbolo lá do Sasageyo. E também teve o relance do Cone, mais do Jean, vendo a Sasha pela primeira vez também fazendo Sasageyo e sorrindo, né? Foi emocionante, de verdade. E mesmo depois disso tudo, né, o pessoal de Marley ainda tava meio receoso com o pessoal de Eldiano, começou a apontar a arma pra eles. E aí o pai da Anne falou, olha, a gente não é mais titã e tal. E aí ele vai e fala, então se vocês não é mais titã, então prova, né? Como é que eles vão provar, né? E aí o Armin chega falando que ele é o Armin Arleth, da Ilha de Paratos, a pessoa que derrotou o Eren. E essa batalha ficou conhecida como a Batalha do Céu e da Terra, ou entre o céu e terra, sei lá, alguma coisa assim, né? E depois disso aí teve um time skip de 3 anos, né? E depois de 3 anos a filha da história tava comemorando 3 anos, né? A futura rainha e tal. E aí teve a confirmação ou a falta da confirmação, né? Que muitas pessoas estavam esperando porque queriam saber se o filho da história era do Eren ou não. Eu não sei como que as pessoas ficavam tão incutidas com essa hipótese, né? Porque assim, o Eren, ele conversou com a história, né? E ele falou como que as coisas iam acontecer com a história e tal. Então é simples, gente, é só deduzir, né? Pra a história não virar uma incubadora ambulante, né? De titãs e tal, assim, ela tinha que engravidar, né? Porque se ela tivesse grávida, quando o Zeke chegasse na Ilha de Parados, ela não poderia comer o Zeke. E aí daria mais tempo para o Eren colocar todo o plano dele em prática. Então, como o Eren era apaixonado pela Mikasa, ele não podia ter relações com a história, né? Porque senão ele ia trair o coraçãozinho dele, o sentimento dele, sei lá, enfim, né? E outra coisa, se o Eren beijou a mão da história e ele viu esse turbilhão de memórias, imagina como é que ia ficar a mente dele enquanto ele cometia um ato sexual com a história. Ele não ia nem conseguir se concentrar ali no ato, entendeu? Ele ia ficar louco, né? Então, isso aí é só alguns motivos pra mostrar que o filho da história não era do Eren. E eu sei que teve pessoas que ficaram realmente decepcionadas com isso, né? Então, assim, ou vocês ficam felizes porque o Eren ama a Mikasa, ou fica triste porque o filho da história não é do Eren, né? Mas é assim, né? Então é daquele fazendeiro mesmo. Outra coisa que eu também esqueci de falar agora é que todas as outras pessoas viraram pessoas, né? O Cone fala que o Eren falou pra ele que a mãe dele ia voltar ao normal. Então, se a mãe do Cone, que foi transformada não sei quantos anos atrás, voltou ao normal, todas as outras pessoas que foram transformadas em titãs há muito tempo voltaram ao normal, inclusive os milhares de colossais. O que aconteceu com eles eu não sei, mas agora os Eldianos, eles são a maior parte da população mundial, né? Porque sobrou só 20% e não sei quantos milhões de titãs colossais viraram Eldianos, então né? Deve ter uns 15% de Eldiano e 5% no mundo, né? E mesmo que o Eren tenha morrido, tenha feito várias coisas erradas e tal, ele conseguiu cumprir o objetivo dele e o que ele queria, né? O que ele disse que ele ia fazer lá no primeiro episódio. Ele disse que ele ia exterminar todos os titãs. E, de certa forma, ele exterminou todos os titãs. Foi o herói, o salvador da humanidade para todo mundo, a paz, a esperança e tal, e livrou o povo dele todo desse peso dos titãs e ainda deixou que os amigos dele vivessem vidas mais longas. E é isso, né? E foi realmente uma coisa muito linda. Lindo, lindo. Teve gente que odiou, mas foi um final razoável, né? Não importa o final que Shingeki no Kyojin tivesse, ia sempre ter pessoas que reclamassem, né? Eu que vivo reclamando, eu sinceramente aceitei. Após 3 anos, né, o pessoal da Ilha de Parados ainda está preparado para uma guerra, então os Yergalistas, sei lá como é que fala esse nome aí, eles ficam de plantão, né? Porque se alguém quiser atacar a Ilha de Parados, eles vão estar ali, né?
E o Armin fala também que algumas nações que eram inimigas de Eldia querem ser aliadas de Eldia, né? Por quê? Porque agora a Eldia é a maior parte da população. Foi o pessoal de Eldia que interrompeu o estrondo e interrompeu o 2012 lá do Eren de acontecer. Então eles merecem muitos créditos. E além do Armin ser considerado o salvador da humanidade, entre outras coisas e tal. E aí a gente vê todo mundo mais velho. O Jean tá com cabelo de macarrão escorrido, o Reiner parece ter uma quedinha ali pela história, e aí o Jean ainda brinca com ele, olha, você não pode gostar de mulher casada não, e não sei o quê. Então, assim, um momento muito fofo, a Annie, mas o Armin podia pelo menos estar de mãozinha dada pra poder mostrar que eles ficaram juntos e tal, mas nada, né? E aí eles estão indo pra poder conversar com outras nações, fazer acordos, né? Porque agora eles não precisam lutar mais, né? E mesmo que eles fossem lutar, eles são só humanos, né? Não são fortes o suficiente, né? E o Levi, né, que eu acho que deveria ter morrido, mas não tinha como o Isayama matar o Levi, né? Porque o Isayama já fez esse final, muitas pessoas não gostaram, então se ele tivesse matado o personagem favorito da maioria das pessoas, ele seria crucificado, né? Então o Levi, ele tava de cadeira de roda, não que ele ficou paraplégico e tal, talvez ele nunca recuperou o dano que ele teve na perna, porque ele quase perdeu a perna dele salvando o Connie, e ele também ficou cego do olho direito, e o Oikapon tá vivo, e o Falcon mais a Gabi continuam sendo amigos, né? Podia estar de mãozinha dadas também pra poder mostrar que eles eram um casal, mas não mostrou. E a Mikasa, o que a Mikasa tá fazendo? Bom, a Mikasa tá lá, debaixo da árvore, do lado do túmulo do Eren, né? Muitas pessoas achando, pensando em loop temporal, que a história começou debaixo da árvore e ia terminar debaixo da árvore, né? Só que com o Eren acordando, né? E a história foi isso, né? A história começou com o Eren, mas a Mikasa ali debaixo da árvore, terminou com o Eren, mas a Mikasa ali debaixo da árvore. Só que o Eren, ele tá um pouquinho mais pra baixo da árvore, porque ele tá debaixo da terra, né? E aí a Mikasa tá lá, né, de boa, e aí o cachecol dela tá todo bagunçado, e aí vem um pássaro, enrola o cachecol no pescoço dela, e aí eu já vi muitas pessoas falando que é o Eren, que o Eren virou um pássaro e não sei o que, e um monte de coisa. Assim, se você já tiver perdido alguém que você ama, que eu espero que não tenha acontecido, né, mas de qualquer forma, a coisa que você fala, não precisa se preocupar que a pessoa que você ama sempre vai estar aí com você no seu coração, e seja lá de onde ela estiver do céu, ela vai estar te olhando, né? E a Mikasa agradece ao Eren, né, pelo Eren ter enrolado o cachecol nela de novo. Não acredito que ela tá falando isso pro pássaro, né, porque se fosse o pássaro ia viver com ela ali. Mas é tipo assim, não importa onde o Eren esteja, ele tá olhando por mim, né, ela se sente assim, e o pássaro ter feito aquilo ali é como se fosse uma obra do Eren, mas não que seja de verdade, é mais alguma coisa de consideração, entendeu? É isso que eu acho. Esse vídeo ele não ficou tão bom como os outros dois que eu gravei, mas como é a terceira vez, eu não pretendo gravar de novo, de jeito nenhum, né? E esse foi o fim do capítulo, eu gostei. Poderia ter terminado de uma forma muito pior, ainda bem que não terminou, da mesma forma que poderia ter terminado de uma forma muito melhor, né? E eu gostei, tô satisfeita. Shingeki no Kyojin, meu mangá favorito, e de todos os mangás que eu acompanho, que acabaram do ano passado pra cá, que tiveram fim, né? A obra encerrou, como Nanatsu, The Promised Neverland, Kimetsu no Yaiba, Haikyuu. Na minha opinião, Shingeki no Kyojin é a obra que teve o melhor final, né? Apesar de eu estar me sentindo uma palhaça e trollada pelo Isayama, né? Porque eu perdi tanto tempo fazendo teorias, procurando respostas, perguntas, sei lá, caçando mínimos detalhes, sabe? Pra tentar ter uma opinião, uma resposta um pouco mais complexa. E eu perdi o meu tempo todo porque era uma coisa realmente muito simples, né? Mas é isso, eu tô satisfeita, eu gostei, aceitei. E é isso aí. E eu espero que alguém, algum dia, seja capaz de fazer uma obra tão boa como Shingeki no Kyojin. Não tão boa, mas com todos os detalhes e que faça a gente pensar. Então foi um prazer acompanhar Shingeki no Kyojin. Muito obrigado, Isayama. Muito obrigado, Eren. Só que o desenvolvimento do Eren, tá? Se você quiser falar que foi jogado no lixo, você pode ficar à vontade, né? Mas fazer o quê, né? Tem vários outros vídeos sobre Shingeki no Kyojin aqui no canal, vídeos sobre os piores finais que poderiam acontecer, sobre os paradoxos que se encaixam na história, mesmo a história não tendo nenhum paradoxo, nenhum loop temporal e tal. Mas eu vou deixar aqui em cima no card, aqui embaixo na descrição, vai lá dar uma olhadinha se você quiser. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês, ativa o sininho para sempre que eu postar um vídeo novo, você ser notificado, me segue no meu Instagram, @nandageek, segue as minhas duas parceiras também, duas formas de ajudar o canal.
link aí embaixo na descrição. Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê por aí.